Fala trader, Márcio Santos aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma planilha do Excel que eu mesmo utilizo e levo para todos os alunos que estão iniciando no mercado financeiro, para que eles possam fazer controle de suas operações, analisar seus dados e assim aprimorar o seu desempenho. Com isso, eu tenho certeza que essa planilha pode ajudar a explodir o seu desempenho no day trade, no mercado financeiro. Então vai ser muito legal você acompanhar comigo e, é claro, ela está disponível aqui para você baixar, vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então você vai lá, baixa a planilha, abre no Excel, ela é bem simples, você vai ver agora e perceba como ela é poderosa para aprimorar ainda mais a sua capacidade operacional no day trade. Então vem comigo para dentro do Excel. Muito bom, trader? Então essa é a nossa planilha de acompanhamento diário de performance. E aqui eu quero começar chamando a sua atenção para o seguinte, ela é semanal, tá? Você vai ver que aqui nós temos aqui 5 dias, que é B, C, D, E e F. Então aqui representa os dias da semana. E quando você finaliza esta semana, você simplesmente faz isso aqui, ó. Você vem aqui, copia esse valor aqui todo, tá? Ctrl Copy, vem na parte de baixo, onde já está aqui copiado, e você dá um Ctrl V. Tá aí, ó. Veja que eu copiei já a planilha para cá, e aí você vai começar uma segunda semana, e é desse jeito que você vai fazendo a sua planilha até você fechar o mês, tá? Então você faz isso aqui mensalmente, né? Você vai levar aí 4 planilhas no mês, fecha, guarda o seu mês e assim você vai fazendo análise mês a mês e aí você vai ter um histórico bem legal, tá certo? Para você trabalhar e aprimorar o seu trade. Então vamos focar agora na nossa primeira semana aqui. Voltando aqui, o que você tem, né? Como é que você começa a preencher essa planilha? Você tem essa parte aqui que são as suas metas da semana, isso aqui são as operações do dia que você tá para te auxiliar, tá? Então vamos dizer que eu comece o meu dia aqui com $500. Começa o meu dia não, começa a minha semana, tá? Esse aqui é o meu saldo da semana para eu fazer o trabalho, né, os day trades aqui. E aí na medida em que eu vou fazendo operações durante o meu dia, tá? Eu vou colocando aqui o risco que o máximo que eu tô correndo em cada uma daquelas operações. Então, o que é o meu risco aqui? É o stop que eu programei para aquela determinada operação. Então, digamos que no meu primeiro trade, o meu risco aqui foi de $10. No meu segundo trade eu corri $5 de risco. No terceiro trade foram $8. Aqui $5. E no meu quinto trade eu corri $4 de risco, tá? Então na verdade, o que aconteceu? Eu fiz 5 operações aqui no meu dia. E dessas 5 operações, o meu risco máximo que eu corri não quer dizer que eu perdi, tá? Não quer dizer que eu perdi. É simplesmente o risco que eu corri naquele dia, o máximo em relação ao meu saldo, né? Então aqui em dólares, tá? Então eu tinha $500 na conta, corri $32 de risco máximo. Isso aqui você vai colocar aqui, ó. Você vai vir aqui em risco total do dia e vai colocar aqui os $32 que você correu de risco. Claro que antes de começar a sua semana, você pode definir algumas metas para que você termine a semana e possa analisar como estão as suas metas. Geralmente quando você está começando você não tem muito isso, tá? Você vai começar a desenvolver isso um pouco mais para frente, mas ainda assim a gente já colocou aqui disponível. Vamos dizer que eu quisesse ter pelo menos $600 no final da semana, minha taxa de acerto fosse pelo menos de 65%, e eu tivesse um resultado total aqui, obviamente de pelo menos, não, aqui desculpa, de $100, né? Porque eu quero sair de 500 para 600, tá? Então, obviamente, aqui você tem um retorno esperado, né? E qual é o seu retorno esperado? É 100 dividido por 600. Vai ser... Pronto, aqui nós temos o meu retorno esperado para a semana, que é 16,67%. Graça! É brincadeira! É brincadeira! Pausa rápida aqui, pessoal, porque você já deve ter percebido que existe um erro crasso aqui no que eu falei, na verdade. O retorno de $100, ele não pode ser medido percentualmente em cima da sua meta, e sim em cima do seu saldo inicial da conta na semana, certo? Então, é claro que a gente falou ali que seria 100 dividido por 600, mas não é isso, né? É 100 dividido por 500, e aqui
eu deixo para vocês a imagem correta, mostrando para você o que realmente é o certo. Mas tudo bem, não se preocupe, porque na planilha a gente já colocou a forma correta, tá certo? E isso quer dizer que no restante do vídeo você vai acompanhar, a planilha vai estar errada. No final, quando a gente fizer uma análise, provavelmente ela vai sair com esse erro em relação ao retorno percentual, mas você já sabe que a planilha está corretinha, você não precisa ter medo de usar, beleza? Então tá, vamos voltar para o vídeo. Então a gente vai comparar nossos resultados, né, nossas metas aqui, em relação ao que a gente vai desenvolver ao longo da semana. Bom, e aí a gente já sabe, né? São cinco operações que eu fiz no dia. Então vou colocar aqui nesta parte as 5 operações que eu fiz no dia. Quantas eu tive positivo? Digamos que eu tive 3 operações positivas e eu tive 2 operações negativas nesse dia. Bom, e agora o passo seguinte é definir quanto foi, né? A gente define quanto foi que eu ganhei e quanto foi que eu perdi, afinal de contas. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu ganho total no dia, das minhas 3 operações. Digamos que eu ganhei em média $20 em cada uma das minhas operações, daria aqui $60, então cada uma foi $20. E quanto que eu perdi? Tá? Vamos colocar aqui que eu perdi $15 no dia. E aí com essas informações, então o sistema já totaliza para você muitos outros detalhes aqui que são importantes, né? Então nosso primeiro dia nós tivemos aqui $45 de lucro que veio daqui, né? Soma perda total e o ganho total, né? Deu $45, veio para cá. Somatória de nosso total de operações, total de trades positivos, semanal. Então ele já faz os cálculos aqui percentuais, né? 60% taxa de acerto, 40% foi negativo. A média de ganho, né, a média de ganho por operação e a média de perda por operação, inclusive está excelente aqui, né? E nós temos aqui o risco médio por trade de 1,28. Então aqui ele pega o risco da semana, mas está faltando dados aqui. Por que está faltando dados? Porque ele ainda vai precisar de mais dados aqui da semana. No segundo dia você vai ver que ele já vai comportar isso aqui, tá certo? E ele te dá então aqui o seu risco médio por operação. Você está correndo risco de 6,40, 1,28, que é uma taxa excepcional, na verdade. Parabéns! Geralmente é muito maior, né? Vai de 2% para cima. Sinal de que neste caso aqui, esse trader aqui, se ele quiser, ele pode até arriscar um pouquinho mais para ele tentar ganhar um pouco mais. Mas vamos ver agora o nosso dia 2, tá? No dia 2 a gente correu os seguintes riscos, né? $5 aqui, 10 aqui, 15 aqui, 4 nessa outra operação, 8 aqui e vamos botar $7 aqui. Então meu risco total foi $49 hoje. Eu comecei o dia com quanto? Bom, então a gente está começando o nosso dia agora com $545, que é a soma do dia que veio anterior. E agora nosso risco total ali foi de $49. A gente sabe que nós fizemos aqui 6 operações. Dessas aí nós tivemos 3 positivas e 3 negativas, tá? Meio a meio. E aí, como é que foi nosso dia? Aqui já foi diferente, né? Nós acabamos perdendo $35 e ganhando $10. Então veja que nós tivemos um dia negativo agora, tá? Então nós tivemos aí $25 de perda aqui. E aí tudo vai ser influenciado agora por esse valor que a gente teve aqui. Então vamos analisar como é que isso influenciou? Bom, primeiro nós reduzimos o nosso saldo de 545 para $520. Temos um total de 11 operações, 6 positivas e 5 negativas, ou seja, a nossa taxa de acerto foi para 54,55, recebeu uma queda, né? Nossa média de ganho piorou, né? Então agora 11,67, nossa média de perdas aumentou para 10. Ainda assim, estamos positivos, é por isso que se reflete também no positivo da nossa semana aqui. Nossa média de ganho 3,33 no dia, perda 11,67 em dólar, né? E aí o risco médio, né? Médio de 8,17, ou seja, uma taxa de risco ainda bem pequena, 1,50, e está excelente. Então essa taxa de risco que a gente está correndo aqui ainda, né? Mas foi um dia negativo. E vamos agora continuar preenchendo nosso dia. Eu vou preencher aqui mais rapidamente, porque você já entendeu a lógica, então vamos fechar nossa semana aqui. 2 hours later. Pronto, agora nós chegamos ao final da nossa semana. Toda a nossa planilha preenchida e agora você tem um quadro legal, muito legal, geral, do que você realizou, né, de acordo com as metas que você estabeleceu e o que você precisa melhorar. Então vamos analisar.
Primeiro nós tivemos uma meta aí de atingir $600 no final, mas acabamos atingindo 575. Foram 26 operações com 15 positivas, ou seja, a nossa taxa de acerto ficou bem abaixo também do que a gente esperava, né? 57,69%. 11 trades negativos. Aqui a nossa média de ganho superou a nossa média de perda, que é um dado muito legal de você estabelecer, 11,67 por 9,09. E no fim a gente tem, então, no resumo da semana, o risco médio que a gente correu, 0,85, um risco muito baixo. 75 dólares de ganho, né, na semana, com 15% de taxa de perdas aí que a gente teve. Então o resultado, 15% então de retorno na semana. Nosso retorno ficou abaixo do esperado, o ganho ficou abaixo do esperado, a taxa de acerto também. E o nosso saldo também. Mesmo assim, nós ficamos positivos, mas isso traz insights para você de onde você pode melhorar, né? Talvez você possa correr um risco maior por trade. Isso aqui eu acho que tem um impacto muito grande, tá, nas operações. O trader correu um risco, em média, na semana muito baixo. Se ele mantiver todas as taxas que ele tem aqui e ele tiver um risco maior, obviamente ele vai ganhar muito mais porque ele está positivo, né? Ele tem uma média de ganho aqui de 11,67 dólares e uma média de perdas de 9,09. Então, assim, se ele melhorar, se ele aumentar o risco, e essas duas médias aqui vão subir e com certeza o resultado dele também vai subir, vai se aproximar mais do que ele quer. Outra coisa que ele tem que trabalhar, obviamente, é a taxa de acerto, né? Está ainda muito abaixo, ou seja, isso aqui dá para ele uma ideia do que ele pode olhar dentro dos seus gráficos, porque aí você vem para um segundo estudo, uma outra análise, que é o que você tem, o fechamento dos seus números da semana, mas o que você fez dia a dia? Quais foram os setups que realmente influenciaram? Então essa é a análise que você vai fazer um pouco mais detalhada de cada um dos seus dias. Porque no dia em que você teve mais perdas aqui, por exemplo, nesse dia que você perdeu 25 dólares, quais foram os setups que realmente influenciaram? Foi um descontrole emocional ou estava dentro do plano, dentro do seu plano de trade? Isso é que é importante você ver. Então, não é aleatório. O seu desempenho dentro do mercado é algo científico, é algo que pode ser medido e algo que pode ser aprimorado. Afinal de contas, se você consegue fazer esse trabalho de medir, que é o trabalho que ninguém quer fazer, você realmente pode melhorar, porque você sabe quais são os seus números e você sabe como é que você pode aprimorar esses números com base numa análise mais detalhada do seu dia a dia, setups que você está operando, horário que você está operando, e se aquilo que você teve de melhor foi sorte ou foi dentro do que você planejou dentro do seu trade, ou se realmente foi um momento ruim do mercado, as perdas que você obteve, quais são os setups que deram mais errado. Assim você vai melhorando, você vai refinando a sua capacidade operacional, eliminando coisas que podem estar te atrapalhando, e aí você sabe claramente onde você está realmente pecando e onde que você está precisando melhorar bastante o seu trade. Trader, pode ter certeza que se você fizer isso aqui de forma consistente, faça isso o primeiro mês, segundo mês, você já vai começar a ver uma melhora excepcional, porque muita gente está operando na base do feeling e isso não funciona. Trade é algo sério, é algo que necessita de você ter um estudo aprofundado, e essa é uma das formas que você pode fazer para aprimorar ainda mais o seu trade, tá legal? Então não vai embora ainda, porque se você quer ainda aprimorar muito mais o seu trade, quero te deixar a dica, nós vamos deixar 2 vídeos aqui para você continuar maratonando aqui e melhorando ainda mais o seu trade. Se valeu o seu tempo, deixa o seu like, assina aqui, seja membro, venha conhecer o nosso operacional ao vivo, todas as operações que a gente tem gravadas aí. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.